que eu tinha esquecido de dar o gravar, né? Então, a Evandra, ela é pedagoga, ela é também psicopedagoga, e ela vai trabalhar conosco hoje nessa roda de conversa, o trabalho que ela intitulou a Rodinha dos Sentimentos e Pensamentos. Ela é do Polo de Serafina Correia, e ela tem uma ampla experiência na educação. Ela trabalhou um longo período com alunos com necessidades educativas especiais, foi formadora do PNAEC, né, do Programa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e ela vem compartilhar conosco uma atividade que ela desenvolveu no ano passado com seus alunos. Então, é uma formação tanto uma formação para professores quanto uma formação humana, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar, né? Que nós estamos precisando tanto conversar sobre os nossos sentimentos, né? Sobre essas questões socioafetivas nesse momento tão conturbado que estamos passando. E contamos então com esse compartilhamento da Evandra, né? Desejo a todas uma excelente roda de conversas. E peço a gentileza de que todos deixem a câmera desligada para a gente garantir que não caia conectividade, né? E a Evandra tem bastante coisas legais para nos trazer, né? E a gente não quer que caia, né? Então eu peço que todos deixem a câmera desligada. Agora nós estamos com uma câmera ligada, que é o canal da B, né? Se ela puder desligar a câmera, nós todas agradecemos, tá? Um abraço a todas e uma excelente roda de conversas, tá? Evandra, passo a palavra então a você, né? Seja muito bem-vinda, obrigada pela coragem de compartilhar uma experiência tão legal e tão pessoal conosco. Eu vou interromper aqui a minha apresentação, como eu combinei contigo, né? E a palavra é toda sua, né? Se precisar de qualquer coisa, eu vou estar por aqui. Eu estava esquecendo de um recadinho importante. Quem tiver qualquer colocação, qualquer pergunta, qualquer sugestão ao trabalho, ou uma sugestão da gente continuar a conversa depois, pode colocar aqui no chat, né? Que a minha função aqui hoje é só anotar as perguntas para a Evandra, né? No final eu repasso para ela não precisar se concentrar nas perguntas, eu vou anotando todas as perguntas para ela e no final então a gente conversa, tá bom? Então, Evandra, a palavra é toda sua. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero dizer que é um desafio muito grande estar aqui nesse momento e, ao mesmo tempo, é uma satisfação enorme, né? Porque esse seminário está sendo maravilhoso desde o primeiro dia. O meu trabalho é um pouco diferente e eu vou começar, então, também ele de forma diferente. Vou começar ele com uma música, ok? Espero que vocês possam vir comigo, tá bem? Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Muito bem, meninas, já dizia hoje, né, num dos relatos do Josias Pereiras, que a música ativa a memória de longo prazo, que faz com que isso fique. Eu espero que a minha fala de hoje também possa marcar um pouquinho vocês, e que fique com vocês também o meu trabalho e o meu relato, então.
Vou começar falando um pouquinho que a gente não pode aceitar que aquilo que a gente está vivendo hoje seja o nosso novo normal, porque não pode ser normal uma pandemia, não pode ser normal uma sensação de medo, de angústia, não pode ser normal a violência, né? Então, acho que o que a gente está vivendo hoje, na verdade, é o nosso novo real. E esse nosso novo real precisa de muitas mudanças, de muitas reconstruções, de muitos entendimentos. E nós, como professores, precisamos ajudar os nossos alunos a se entenderem e, principalmente, a se entenderem no mundo atual em que nós estamos vivendo, nesse novo mundo, né? E eu acredito que a melhor maneira da gente fazer isso é escutando primeiro a nós mesmos e depois aos outros, e principalmente os nossos alunos, né? Dizem que as pessoas são músicas esperando que alguém as escute. Então, mais do que nunca, acho que esse é o momento de escutá-los. E aqui entra a minha experiência, né? Meu trabalho todo é baseado no vínculo, na afetividade e no respeito com as crianças que eu atendo e com as famílias também, porque como eu estou atualmente trabalhando com a alfabetização, eu acho que é praticamente impossível se a família não estiver junto comigo, e principalmente nesse momento, né, que eles estão estudando em casa, né, eu preciso da família o tempo todo comigo. Então, trabalho muito com o lúdico, com eles, e com a música, certo? E no ano passado, diante de algumas conversas com os pais e algumas observações em sala de aula, e percebendo algumas dificuldades de alguns dos meus alunos, eu percebi que eu precisava fazer algo diferente. E vou compartilhar isso aqui com vocês. E embora eu tenha realizado isso no ano passado, eu acho que ele se encaixa perfeitamente naquilo que a gente está vivendo hoje, certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês. O meu assunto, então, foi um trabalho desenvolvido que se chamava Rodinha dos Sentimentos e Pensamentos. Ele foi desenvolvido numa escola municipal aqui de Marau, que se chama Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Wilson João, com um primeiro ano no turno da tarde, com 23 alunos, e entre eles eu tinha uma aluna com síndrome de Down, que participou de todas as atividades conosco, certo? Então, o nome da atividade, quando surgiu, era a Rodinha dos Sentimentos e Pensamentos. Depois, ela foi apelidada carinhosamente pelas crianças de Rodinha. Então, o que eu mais ouvia na escola era: oba, hoje é dia de rodinha. E aí, começávamos a rodinha. No início da experiência, era só eu, as crianças e a escola que fazia um chazinho que a gente compartilhava durante essa fala. O que eu pensei? Vamos fazer um momento de escuta, de ouvir o que está incomodando eles, o que pode estar atrapalhando a aprendizagem. E nós começamos a fazer isso, então, uma vez por semana, todas as terças-feiras. Esse momento aconteceu depois das férias de julho. Eu conversei com a direção, disse o que eu pretendia fazer, a direção acolheu muito bem o meu projeto e a gente, então, iniciou. Como as crianças começaram a falar muito sobre esse trabalho em casa, os pais começaram a questionar: prof, o que tu está fazendo? O que está acontecendo? Que as crianças chegam em casa e falam. E eu lancei o desafio de que os pais pudessem estar participando também. Então, as crianças começaram a cobrar desses pais que eles pudessem estar participando da rodinha, vir para a escola. E eles começaram. Aí eles começaram a pedir para participar, foram pedindo, e fui agendando os pais para participarem da rodinha, até que chegou um momento em que eu percebi que eu não teria terças-feiras suficientes para que todos os pais que queriam participar pudessem participar. Então, eu precisei ampliar esse tempo, e a gente acabou fazendo depois, então, 2 vezes por semana a nossa rodinha. O que eu fazia nessa rodinha? Então, nós entrávamos na sala, eles organizavam o material nas classes e sentavam em círculos no chão. Aí, eu apresentava para ele os pais que estavam presentes. E quando eu falo pais, é porque às vezes eu tinha até 3 pais na sala de aula. Quando um pai não podia ir, ia a avó,
e o Dindo, enfim, sempre alguém da família da criança para poder estar lá conosco. A rodinha sempre começava com uma música, que é uma música de abertura do Marcelo Serralva, que eu acabei adaptando para minha rodinha e que eu vou compartilhar ela aqui com vocês agora, certo? Então, vou tocar ela para vocês. A canção já está na ponta da língua, já está quase na hora de poder falar. Todo mundo pronto, não comece ainda. Falta só a gente se cumprimentar. E aí, tudo bem? Aí a gente se cumprimentava, todo mundo se dava oi. E nesse momento eu falava sobre o assunto que nós íamos tratar na rodinha daquele dia. E aí terminávamos. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Boa tarde para mim. Boa tarde para você. Boa tarde para mim. Muito bem. Depois de cantada a música, então a gente apresentava o tema, normalmente por meio de uma história. Então eu já selecionava a história sobre o tema que eu queria contar, que normalmente eu usava os livros da editora Sedic, que tem O que cabe no meu mundo e O que não cabe no meu mundo, certo? Aqui tem mais uma foto deles na rodinha. Depois disso, eu dava abertura para a fala dos alunos livremente. Contava historinha, pedia se eles tinham entendido sobre o que nós iríamos conversar, e eles podiam falar livremente. Depois que a maioria, todos os que tinham levantado o dedinho, então, falavam, eu conduzia para o entendimento do assunto. Então, agora vamos puxar para onde a gente quer focar, certo? Depois disso, então, vamos buscar soluções para resolver os sentimentos ruins ou para ampliar os sentimentos bons. Por exemplo, quando eles me falaram sobre medos, o que a gente pode fazer quando a gente sente medo? O que pode ajudar a diminuir nossos medos, né? Quem é que a gente pode procurar para nos ajudar quando tem medo, né? Quando a gente falava sobre coisas boas, as amizades, então, o que a gente tem que fazer para manter as amizades, né? Para que dê tudo certo. Depois disso, a gente abria para os pais, que podiam se manifestar. Aqui tem uma foto com um dos pais presentes. E, então, a gente encerrava a rodinha com a mesma música da abertura. Depois disso, os pais, além de participarem, acabaram começando a levar um lanche para a escola. E a gente, então, tomava o chazinho no inverno e um suco natural no verão, que os pais também levavam, e fazia o lanche. E, por último, a gente fazia um agradecimento para os pais presentes, pela presença deles e pelo lanche que eles tinham levado, né? Podia ser através da fala de um aluno, ou eu agradecia, mas na maior parte das vezes, o que acabava acontecendo é que eles pediam para cantar uma musiquinha. Então, como eu trabalho muito com música e cada letra nova a gente aprende uma musiquinha diferente, eles escolhiam uma das musiquinhas e a gente cantava como uma forma de agradecimento para os pais. Aqui eu trouxe os temas que nós trabalhamos no ano passado. A primeira rodinha foi bem interessante, porque a gente trabalhou as regras, né, como é que ia funcionar, então, a rodinha, e um assunto livre. Eu pensei, vou deixar eles falarem o que eles quiserem. Pensei assim, bom, vão falar sobre ciúme, sobre medo, sobre... Pasmem, o primeiro assunto deles, então eu perguntei para eles assim, o que incomoda vocês? O que deixa vocês com raiva? E eles me falaram que quando eles iam no banheiro, tinha xixi no vaso ou xixi no chão, e isso incomodava muito eles. E aí começou a surgir que quando eles passavam, alguém jogava água do bebedouro, ou que alguém chamava ele de nome, então acho que precisa... dar uma controlada nas nossas expectativas, né? São crianças de 6 anos, mas depois eles foram evoluindo de uma forma incrível. Na segunda aulinha, nós falamos sobre maltrato aos animais, e isso se estendeu até o fim da aula.
Na terceira rodinha, nós falamos, então, como cuidar corretamente dos animais, quais os cuidados necessários. Numa outra rodinha, falamos sobre ciúmes, porque tinha 3 crianças com maninhos bebezinhos e uma mamãe grávida, e isso estava incomodando bastante eles. Falamos sobre saudades, eu tinha muitos pais que eram caminhoneiros e passavam muito tempo fora, tinha uma aluna que tinha recentemente perdido a mãe pelo câncer, e alguns que os pais estavam separados e sentiam saudade, ou do pai, ou dos manos, enfim. Então, trabalhamos isso. Também trabalhamos o medo, a amizade, a alegria, mentira, empatia, direitos e deveres das crianças, gentileza, perdão, respeito, teimosia, responsabilidade, gula e alimentação saudável. Trabalhamos também sobre bagunça, fraternidade e, no final, nós fizemos um encerramento. O encerramento foi muito legal. A parte do encerramento era assim, tinha 4 pais que não tinham conseguido participar da minha rodinha. E não tinha mais data, o ano terminou. Vocês sabem que primeiro ano não faz recuperação. A gente fez algumas aulas com eles, né? E depois liberou. Mas os pais queriam participar, queriam poder estar juntos. Então, o que nós fizemos? Eu propus para eles que eles viessem num dia que já tinha terminado a aula, as crianças já estavam de férias, mas a minha surpresa foi enorme quando todos os pais estiveram presentes na escola, mesmo as crianças já estando de férias, em horário de trabalho, e foram as famílias inteiras participar da nossa última rodinha. Como era bem próximo do Natal, falamos sobre fé, sobre esperança, e eu comecei a rodinha com os alunos sentados numa rodinha que eu havia preparado, e depois inverti, pedi para que os alunos dessem com lugar para os pais, e os pais sentaram na rodinha. Foi muito emocionante eles poderem participar, eles poderem ouvir e entender o que foi construído durante todo o ano com essas crianças. E a evolução deles também foi maravilhosa. Eles fizeram uma homenagem para mim, também inesquecível, e ficou gravado na lembrança de todos nós, essa parte do encerramento, então. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, continuar com a minha rodinha aqui. Vocês conseguem ver? Vocês estão conseguindo acessar a minha rodinha ou não? A apresentação não, só agora a sua fala. Tá, então eu vou continuar na fala, então. Tá bom. Bem, terminado isso, então, tem alguns relatos de pais que me mandaram coisas, assim, fantásticas. Uma delas, inclusive, está participando aqui conosco e fez questão de entrar para poder prestigiar aquilo que aconteceu. Vou colocar para vocês, então, a fala deles sobre a nossa experiência do ano passado, e que é muito pertinente agora, né, pessoal? Porque a gente precisa momentos de sentar, de compartilhar, de trocar com eles. Então, olhem só. A Adriana colocou o seguinte: nós, pais do Henrique, achamos a atividade desenvolvida muito criativa, onde nosso filho esperava ansiosamente pelo dia da rodinha, aprendendo a cada tema trabalhado, a interpretar seus sentimentos, ter empatia, compartilhar e praticando gestos de coleguismo. Nós mesmos, sendo pais e adultos, esta atividade nos proporcionou também momentos de reflexão que puderam ser compartilhados com nossos filhos e nos uniram ainda mais nos elos familiares. Depois eu tenho mais um relato aqui que eu quero compartilhar com vocês,
da mãe da Isabela, diz assim: o projeto Rodinha, da professora Evandra, na nossa opinião, é uma ideia e iniciativa muito boa, criativa, cativante e gratificante para nós pais e alunos, pois conseguiu integrar ainda mais os pais com a comunidade escolar. Era notável em nossa filha Isabela a expectativa em chegar a nossa vez de irmos participar da rodinha. E a cada semana, a nossa filha chegava em casa e nos contava empolgada sobre o assunto debatido na rodinha, com a prof e colegas. E notavelmente começou a se expressar melhor, interagir mais em sala de aula com os colegas, em casa, nas nossas conversas, debatia os assuntos das rodinhas. E o som do violão e as músicas cantadas serão guardadas sempre na memória da Isabela. Ainda hoje ela lembra com saudade e brilho nos olhos desses momentos da rodinha do ano passado. E eu tinha uma aluna que recém tinha chegado no município e que estava assim meio deslocada, que foi um dos motivos também que me fez pensar nessa proposta. E a mãe dela me colocou o seguinte de relato de experiência. Para a nossa família foi muito significativo o projeto da Rodinha, por ser o primeiro ano de nossa família na cidade, escola, amigos e professores novos. Foi através das rodinhas que percebemos o quanto nossa filha se desenvolveu no entrosamento com os colegas e professores, sentindo-se animada em ir à escola, principalmente no dia da rodinha, por saber que nesse dia iriam tratar assuntos importantes do cotidiano, como suas angústias, seus medos, seus sonhos, e como minha filha falou, e tudo isso acompanhado das musiquinhas que a prof tocava, e o cheirinho do chazinho e o lanche que era uma delícia. Obrigado, professor Evandro, esses momentos se eternizaram na lembrança de nossa filha. Então, essas foram algumas coisas, alguns relatos que os pais me passaram para poder estar compartilhando dessa experiência aqui com vocês, desse momento legal que foi a rodinha. Então, assim, era uma ideia simples, mas que acabou tomando uma proporção muito grande, envolveu as famílias de um jeito que nenhum outro projeto meu tinha conseguido, porque eu acho que realmente, quando a gente cria um vínculo, um elo, e quando a gente envolve música e sentimentos, tudo se torna mais forte, mais gostoso. E foi isso que eu consegui fazer de uma forma simples com eles, né? Se você fosse pensar em fazer alguma coisa muito elaborada, talvez não desse tão certo e como deu esse nosso resultado. A minha experiência, então, sobre a rodinha seria essa, e se alguém tiver perguntas, pode ir encaminhando, pode ir falando, e eu queria, então, dizer para vocês assim, que a nossa música inicial, ela falava sobre sonhos, falava sobre fé na vida, falava sobre fé em nós mesmos, né? E nesse momento extremamente difícil, diferente, né? E que, embora tenha nos deixado vulneráveis de várias maneiras, em vários aspectos, ele veio também para nos mostrar que nós podemos e que nós precisamos fazer diferente, precisamos acreditar e precisamos fazer a diferença, né, gente? Mas que a gente precisa fazer isso buscando apoio, buscando ajuda, né? E isso é normal, porque nós somos seres de sociedade, nós não somos ilhas. Então, esse seminário veio bem de encontro a isso, né? Da gente poder estar compartilhando, da gente poder estar trocando ideias com pessoas que estão numa mesma situação que nós, mas não consegue, talvez, visualizar isso por não ter uma prática de trabalho com música ou de sentimentos, o que, aliás, não quer dizer que não possa, porque eu também não tinha. Esse foi o meu primeiro ano, foi o meu primeiro trabalho nesse sentido. E quando a gente fala que precisa fazer diferente, nós também temos que ter claro que sim, que a gente precisa mudar, mas que a gente precisa fazer isso devagar, porque muito mais importante que a velocidade da minha mudança é a direção que eu quero. Não adianta eu correr e não saber para onde eu vou, ou onde eu quero chegar. E aí, então, se a gente conseguir incluir no nosso planejamento, né, uma escuta, um acolhimento, o amor, uma musiquinha, tudo isso vai ajudar
na questão da aprendizagem, de ajudar o nosso aluno a superar também esse momento difícil, porque eu acho que o conteúdo, a gente dá conta, a gente sempre dá conta, né? Nós professores somos super-heróis, temos esse poder. Se a gente não conseguir fazer tudo esse ano, não tem problema, nós temos mais muitos anos. O ano não é perdido, né? Porque só seria perdido se nós tivéssemos morrido. Enquanto estamos aqui vivos, temos muitas possibilidades pela frente. Da minha parte seria isso. Então agora eu estou aberta a perguntas, a questionamentos. Nós podíamos combinar com as gurias que estão na sala que se alguém quiser abrir o microfone para fazer a pergunta, ou para fazer uma colocação, ou a própria câmera, aí pode abrir e pode fazer o seu comentário, tá, gurias? Daí, a partir de agora, quem quiser abrir o seu microfone e a sua câmera para conversar com a nossa participante, pode abrir. Eu tenho uma colocação para fazer aqui do chat, que eu fiquei encantada com o seu trabalho, né? Foi a Jaísa que colocou que a participação que a escola teve quando ela ficou grávida do filho, né? E como foi importante para o outro filho, para outra filha que ela tinha, essa integração entre a escola e a família, né? E eu fiquei pensando assim, eu também trabalho com educação infantil, eu não trabalho com alfabetização, eu trabalho com educação infantil. E eu fico vendo como é importante quando há esse diálogo entre a escola e a família, né? Porque isso facilita com que a criança consiga entender o que está acontecendo, né? Que vem ser o que nós tanto estamos comentando, né? Que são os conteúdos socioemocionais, né? É o socioemocional em prática, né? É o grupo social que a criança está inserida, né, ajudando ela com os sentimentos dela, como lidar com isso, que tu também trouxe, né, e eu até coloquei no chat, né, para instigar um pouco a conversa, como é importante para os pequenos falar, né, sobre o que é medo, né, o que é amor, né, e a consciência deles no início da fala, de compreenderem, né, que o banheiro estava sujo, né, que estava jogando lixo no chão, essa consciência de sociedade de crianças pequenas, eu acho tão lindo de ver, né? Porque eles estão se construindo como seres sociais, né? Eles já estão tendo consciência desde pequenininhos das suas funções, das suas responsabilidades. E daí eu queria te instigar assim, como que tu via isso com eles, né? Como é que era essa turminha? Como é que era a maturidade dessa turminha, né, nesse diálogo, porque depois teve a participação das famílias, tá, porque obviamente eles encantaram as famílias também, né, não foi só tu encantada, né, conta para nós então um pouquinho como que foi esse processo dessas crianças tão pequenas falando de coisas tão importantes, né, para nossa sociedade. E num tempo que nós nem tínhamos coronavírus ainda, né, nós estávamos ainda numa sociedade, entre aspas, né, dentro da sua normalidade, né. Então, Tati, foi assim, realmente, por eu sentir que muitas crianças estavam trancadas, travadas, elas queriam alguma coisa a mais, elas precisavam de alguma coisa a mais, mas não estavam tendo, sabe? E eu sempre tive essa questão o grupo de WhatsApp, que muitos formaram só esse ano, eu sempre tive um contato direto. Na primeira reunião que eu fazia com eles, já eu levava as crianças para cantar para eles, então isso já nos abria um diálogo bem tranquilo, bem possível de construir. Que nem eu disse, eu tive que adaptar as minhas expectativas, porque no momento eu logo pensei, eles já vão sair, por exemplo, eu sabia que eu tinha essa menina que tinha recentemente perdido a mãe, sofrendo bastante, sabe? Eu pensei, ela de repente vai ser a primeira a falar, eu não quis levar nenhum assunto, quis deixar que eles comentassem. E, na verdade, ela não foi a primeira a falar, ela não falou em nenhuma das primeiras rodinhas, isso foi se construindo, e eu fui deixando, então, o assunto esse para mais tarde, para quando eu percebi que ela já estava começando a aprender. E a construção falar da rodinha é uma coisa simples, mas conduzir a rodinha, vocês não têm a noção de quanto foi prazeroso. Primeiro, porque a gente precisa sentar e organizar com crianças 23 crianças de 6 aninhos, né?
esperar o seu momento para falar, esperar o seu momento para contar. E quando a gente fala de sentimentos, às vezes não dá para esperar, aquilo vem espontâneo e tem que ser muito rápido. Foi uma experiência realmente incrível, e o alcance que ela teve em casa foi melhor ainda, porque os pais, por exemplo, aqueles que me pediram, prof, conversa sobre ciúmes, porque eu estou tendo muito problema, no dia seguinte eles me esperavam na fila para me dizer, prof, muito obrigado, tu não sabe o quanto a gente conversou sobre o assunto em casa, porque o que era legal é que o assunto não morria ali na sala de aula, entende? Eles chegavam em casa e eles contavam tudo o que acontecia na sala de aula. Eu filmava uma parte, eu tenho muito mais vídeo do que fotos, mas como corríamos o risco, né, de ficarmos sem a internet, eu não acabei não colocando vídeo. Mas depois, quem quiser entrar em contato comigo, eu posso estar encaminhando alguns para vocês perceberem. E esses vídeos mostraram para muitos pais o que eles não tinham noção de que estava acontecendo, de que a criança estava se sentindo desse jeito ou não. Então, foi de uma grandeza, extensão daquilo que a gente alcançou, assim, que nem eu esperava. Foi muito, muito bom mesmo. A Sandra, ela fez uma pergunta, né? Como transportar essa ideia para o momento hoje, né? Se tu fizesse novamente, o que tu incrementaria? Eu vou dar uma palhinha para ela, assim, que eu tô apaixonada pelo trabalho da Evandra, né? Vocês acreditam, pessoal, que essa salinha que ela está é a casa dela? Né? No início eu falei para ela assim, nossa, tu foi até a escola para participar conosco da roda de conversa. Ela, não, Tati, eu organizei essa salinha aqui na minha casa, né? Então vê o tamanho do comprometimento da Evandra com os seus pequenos, né? E na mesma linha, a Evandra, uma outra colega nos trouxe, que foi a Sônia, ela perguntou mais ou menos na mesma linha, né? Ela gostaria de saber que nesses tempos remotos, né, que dicas de estratégia você daria para um trabalho como esse? Eu acho que essas duas perguntas meio que conversam, né? Isso. Então, pessoal, esse ano é uma possibilidade diferente, né? A gente precisa muito mais do que o ano passado, e eu acredito que no próximo ano a gente vai precisar muito mais ainda do que nesse ano, porque esse ano a gente não sabe como vai ser a volta às aulas, se vai ter volta às aulas, né? E o vínculo, ele foi criado ali no início, mas muito pequeno, né? E talvez agora no final a gente acabe se encontrando e crie mais um pouco de vínculo, mas precisa de a gente estar junto para a gente falar de emoção, enfim. Mas eu já estou adaptando o meu trabalho para esse ano da seguinte forma, buscando vídeos curtinhos de animação, que tem uma imensidade, já separei vários deles, nesse ano, para que a gente possa trabalhar o medo, a ansiedade, a perda, a esperança, né? A família, porque esses vínculos familiares nunca foram tão fortes como estão sendo agora, né? E então, como é que eu estou organizando isso? Uma das aulas da semana vai ser feita dessa maneira. Eu vou mandar o videozinho, por exemplo, na segunda-feira, ou um próprio livro em PDF, que hoje já estão muito disponibilizados, né, na internet, e peço que eles assistam o vídeo com a família, comentem, falem sobre tudo que esse vídeo inspira eles, né, de que forma inspira, o que eles percebem no vídeo, e depois, numa chamada pelo Meet, vou sentar com os meus alunos e vou conversar com eles. A gente já iniciou esse trabalho, então, a nossa primeira rodinha foi só para dizer como é que a gente ia fazer, como é que a gente vai estar trabalhando isso, né? E explicar que cada um tem a sua vez de falar, porque agora é mais difícil ainda do que dentro da sala de aula, né? Mas eu acredito que dessa forma, né, que seria uma metodologia de aula invertida, que muito tem se falado, né, então mandando um videozinho ou um áudiozinho, e depois chamando eles para conversa, para que a gente possa entender como é que eles estão, para que a gente possa tentar ajudar, né, e com a participação dos pais também, todos que puderem estar juntos conosco. Eu acredito que
não vai ter uma abertura emocional tão grande, mas também acredito que nunca foi tão necessário como é agora. Por isso que eu quis compartilhar com vocês a ideia da rodinha, porque ela pode se expandir. Além deste ano, para o próximo ano e para os próximos que virão, com certeza. Teve uma colega, a Sandra, ela vai conversar conosco também, mas teve uma colega, a Preta Torres, que ela perguntou se você tem alguma dica para a rodinha na educação infantil quando a pandemia passar. Né? Já que você trabalha com alunos pequenos, né, de 6 anos, tu tem alguma ideia da rodinha para a educação infantil, né? Calculo eu que seja educação infantil 4 e 5 anos, né, onde há maior oralidade, talvez, né? Eu acredito assim, que não deva ter muita diferença entre aquilo que eu fiz com aquilo que ela pode fazer. Talvez eles não consigam ficar por um tempo tão longo, apesar dos meus terem me surpreendido, porque isso eu fazia sempre depois do intervalo. Mas teve algumas rodinhas que batia para sair e nós não tínhamos nos dado conta disso. Eu tive que passar para o início da aula. Então, assim, no primeiro momento, não vão poder falar muito, não vão saber falar muito, mas eu acredito que 4, 5 anos, ela trabalhando com uma musiquinha, né, que dê uma abertura, que faça eles se sentirem bem. O chazinho, que foi uma ideia que eu pensei que eles não fossem gostar, porque normalmente criança não é muito fã de chá. Nossa, nós fazíamos 4, 5 térmicas grandes de escola e eles tomavam tudo. Então, na verdade, não é nem a questão de você estar trabalhando tema, a questão é de você estar ali, sentadinha do lado deles e poder estar compartilhando com eles, dando eles e dizer para os coleguinhas, vocês viram? Olha o que o nosso coleguinha está falando, né? Então, talvez não tanto tempo, uma historinha pequenininha, e pedir quem que sente o medo, aí o medo bom, o medo ruim, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que da mesma forma dá para conduzir, talvez só dar uma controlada no tempo e alguns assuntos talvez sejam mais interessantes para eles do que outros, né? Só uma adaptação nesse sentido, mas eu acredito que ela possa fazer esse mesmo trabalho com os pequenos da pré-escola, com certeza. Legal. Eu trabalho muito com rodinha também na minha educação infantil. Só que eu trabalho com os pequenos, eu trabalho com educação infantil de creche. E a dificuldade que eu tenho, né, que eu fico encantada quando eles são maiores, é a questão da oralidade. Como é difícil para eles reconhecer o que é medo, o que é dor, né, o que é amor, né, essa consciência de sociedade que tu falaste tão bem agora, né? Olha, tu viu o que o teu coleguinha disse? Né? Como é difícil para eles ter o tempo deles, né? E isso são valores e são questões sociais que nós levamos pelo resto da nossa vida e se formam ali até os 8 anos de idade, né? Uhum. Então, hoje nós temos tanta dificuldade de escutar, né? Nós temos tanta dificuldade de deixar o outro falar, né? E outra coisa que eu tenho muita dificuldade, né, de reconhecer e de ajudar as crianças a reconhecerem é a ansiedade, né, aquele nervosismo que vem de dentro do coraçãozinho deles, como eu digo, né, assim, ai, a mãe deixou na escolinha, como é que eu vou fazer agora, né, ai, é a hora do almoço, ai, eu vou ter que dormir. Então, essas questões de ansiedade deles é muito difícil de trabalhar, né? Eu, pelo menos, tenho, sim, uma dificuldade grande e calculo que na fase de alfabetização ela se torne ainda mais... eu não sei qual seria a melhor palavra, né? Mas eu acho que ela vem com muita força, né? No reconhecimento das letras, né? O teu coleguinha já tá lendo, né? Essa cobrança, né? O teu coleguinha tá lendo, tu não tá lendo, o coleguinha fez, tu não fez. E às vezes um pouco daquilo que a gente vê como uma rebeldia da criança, né? Na verdade, a ansiedade mal olhada, né? E nós nos tornamos adultos ansiosos, né, com problema de peso, com problema de relacionamento, né, e tudo são questões que os nossos pequenos hoje têm dificuldade de falar, né? Acho que foi por isso, Evandro, que eu no início já disse para ti que eu estava apaixonada pelo teu relato, né, porque a gente poder nomear sentimentos é algo muito legal, né, é algo muito importante na escola, e é uma coisa que tu já vem trabalhando desde o ano passado, né, e a gente vê hoje, né, como é importante nomear aquilo que eu sinto, né?
E falei várias coisas assim, né? Complementando essa tua fala, Tati, num primeiro ano, essa questão da ansiedade, ela não é só da criança, ela é dos pais também, sabe? Isso que tu disse, aquele lá já tá lendo, o meu não tá, e agora mais ainda, porque eles conseguem ver nos grupos, né, que o filho do outro tá lendo de um jeito, o meu não tá. Essa questão de trazer os pais para a rodinha, e muitas vezes eu me questionava assim, meu Deus, mas olha o tempo que eu estou destinando para a rodinha e tenho que alfabetizar esses alunos, mas eu devo confessar para vocês que foi muito tranquilo, porque eles conseguiram liberar as ideias, as emoções, o corpo, enfim, tudo começou a trabalhar para que desse certo. E os pais estando na escola também, a gente pôde conversar muito, e isso aliviou muito a ansiedade deles também, e, consequentemente, a pressão em cima da criança. Isso tudo auxiliou muito no processo de alfabetização deles do ano passado. Nossa, muito legal mesmo, parabéns. Parabéns mesmo, Evandro. Eu vou passar a palavra para Sandra, porque ela colocou aqui no chat que ela queria conversar, daí se ela quiser abrir o microfone e a câmera, sinta-se à vontade, viu, Sandra? Ok, só se tu deixar, tá, Tati? Não, capaz. Não, eu quero dizer assim que realmente para mostrar para as nossas crianças que tem alguém que tem esse tempo de ouvir, né? Porque os pais hoje estão tão atarefados e a gente acaba não prestando atenção mesmo no que eles falam. Eu acho que é interessante a gente ter, eles saberem que podem contar com esse momento de colocar esses problemas, essa ansiedade, ainda mais nesse momento, né, de pandemia, onde eles comem muito, eles não fazem esporte nenhum, eles não ficam muito na deles, né, quietas, trancadas. Então, eu acho que é muito interessante essa rodinha. Ela faz pensar não só para os pequenos, mas como para os adultos também é muito bom, já que eles têm toda essa parte da oralidade, né? Certamente, eu acho que essa rodinha ficou chamada de rodinha pelos pequenininhos, mas ela pode ser um momento em todos os níveis de sala de aula. E em alguns relatos, e em outras rodas de conversa também, eu vi que uma professora colocou que ela está se formando agora, mais tardiamente, e que ela sente essa falta desse trabalho de escuta, de emoção dentro da sala de aula. E quem não sente, né? Quem não gosta de ser ouvido, de ser acolhido, de ser acalentado, né? E acho que é isso que o projeto fez, e eu me sinto muito feliz em poder ter realizado ele, e agora em estar compartilhando com todas vocês também. Eu só quero colocar assim que, só para falar, né, me exibir um pouquinho, ela é minha irmã, tá? Ela está representando o meu polo, é o polo de Serafina Corrêa, e dizer assim que para quem é alfabetizador e quem gosta desse assunto, ela tem uns trabalhos maravilhosos, que ia ser outro relato, né, minha irmã, que era sobre a alfabetização, que ela está alfabetizando juntamente com os pais, e é muito interessante essa troca de experiência. Eu acho que, na verdade, no momento, né, como um todo, isso realmente é o que está valendo a pena, essa troca de experiência, esse ouvir de outras pessoas, o que se pode e o que também estão fazendo nesse sentido. Muito obrigada, minha irmã. De nada, foi um prazer. Eu acho que é algo que a Sandra trouxe agora, né? Parabéns, Sandra, pela irmã maravilhosa que você tem. Mas eu acho que é algo que a Sandra trouxe, que complementou a tua fala, Evandro, é a questão, né, do tempo, né? O tempo que a gente tem às crianças, né? Igual a sensibilidade que tu teve, né? O dom do magistério que tu teve naquele momento de perceber, né? Que era importante trazer os pais, né? Que era importante ouvir as crianças. Tu pensou, né? Sim, mas, poxa, olha quanto tempo eu tô dedicando a esta rodinha, né? Mas, ao mesmo tempo, tu ponderou, não, mas isso é importante, né? Esse teu olhar de professora, né? Essa tua experiência profissional, como ela foi importante, né? Agora que nós temos pais aqui no chat colocando, né? Igual a Adriana colocou,
Parabéns, Prof. Evandra, fizemos parte dessa história maravilhosa, né? Não tocou apenas as crianças, né? Eu tenho certeza que uma mãe que participou de toda essa construção no ano passado, com certeza numa crise de ansiedade da criança, agora nesse momento tão atípico que estamos vivendo, ela vai ter muito mais sensibilidade de olhar aquela criança nervosa, ansiosa com a tela do celular ou do computador. Ela vai olhar ela com outros olhos, né? Igual nós temos recebido nesses grupos de professores tantas crianças com crises de ansiedade, com crises de raiva, né, que não querem fazer atividade, que não querem mais o celular, que querem, enfim, querem fazer outras coisas, né? E as mães filmando, né, e achando aquilo, eu não sei expressar, né, qual é o momento, eu ainda não sou mãe, eu não vivencio isso, né, na minha rotina, mas eu fico pensando, né, como falta esse olhar, né, é uma criança tão pequena, eles têm só 7 aninhos, né, eles têm só 6 aninhos, né, pensa, nós já temos nossos 40, né, a experiência que nós temos hoje, nós não temos mais aquela sensibilidade dos 5 aninhos, dos 6 aninhos, eles são tão pequenos, né, eles precisam desse olhar que tu tão sabiamente fez, né, vamos olhar o que o coleguinha tem para dizer, vamos ouvir o que o coleguinha, trazendo os pais, né, olha mãe, vamos ouvir, né, o que o colega tem a dizer, agora vamos olhar o que o outro também tem a dizer, essa sensibilidade, ela é tão fundamental, né, Evandra? Com certeza, Tati. E vou compartilhar mais uma questão com vocês agora. Eu acho que os pais aprenderam a conhecer tantos os filhos, que nem tu diz, que esse ano talvez seja até mais fácil para eles o trabalho com essa questão toda, certo? Olha só, a mãe do Adriana Catani, que é a mãe de um aluno meu, está colocando que o Henrique está acompanhando e queria falar. Ele pode falar? E eu acabei, claro que pode, eu acabei de colocar agora, que maravilha. Pode sim, Adriana, pode abrir o vídeo e pode abrir também a fala para ele, sinta-se à vontade. Exigem que a gente exige demais, né? Enquanto a Adri se organiza ali para o Henrique falar, então, eu quero dizer para vocês que eu também estava passando por um momento difícil ano passado, e que talvez a minha angústia fez perceber mais claramente a angústia deles, porque exatamente no final de agosto, o meu filho mais velho saiu para fazer um intercâmbio no Canadá, onde ele ficou 6 meses e retornou esse ano, no início de fevereiro. Então, eu estava num momento que eu também precisava que me escutassem, que me dessem carinho, que me acalentassem, sabe? Então, a gente se ajuda muito nesse sentido. Mas então, enquanto a mãe Adri está se organizando, eu também vou dar o meu testemunho. Oi. Oi, pode falar, mãe. Oi. Oi, Henrique. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Tu lembra da rodinha do ano passado, Henrique? Sim. Tu gostava de participar? Sim. O que tu gostava mais da rodinha? Do lanche. Muito bem, sinceridade, né? Beijo, manda um beijão. Beijo. Manda um beijo para o Beijão. Beijo, Henrique. Beijão. Até Beijo. mais. Saudade. A sinceridade infantil é tudo, né? Por isso que eu digo, trabalhar com o sentimento das crianças é bem complicado, né, de fazer com que eles consigam expressar aquilo que eles estão sentindo, né? Com certeza ele estava emocionado do lado do computador, né? Colocou tudo, vou falar o que lembrou, né? A Jaísa, né, ela também trouxe uma colocação, né, que com certeza esse momento em casa está sendo cheio de pontos positivos em relação à aproximação, porém a falta de socialização com os amigos está sendo algo muito forte e acaba trazendo sentimentos negativos até, que eu concordo muito bem com ela. Será muito importante em momentos, acredito que momentos como este, no retorno, né, que foi já o que tu trouxe, né, Evandra, como é importante, né, falar desses sentimentos, né, muito complicado. É verdade.
É ok, cada um também. A Jaísa foi a que fez a colocação, né, que a professora teve a sensibilidade também quando ela teve o outro filho, né, de trabalhar essa questão que estava vindo um maninho, né, e eu coloquei que como é importante quando a família e a escola trabalham juntos, né, é uma riqueza muito grande, né, é um ganho muito grande, né, tu ganha tempo porque tu ganha sentimentos, né, da criança e da família. É, por isso que eu disse que eu trabalho muito com o vínculo, não só com o meu aluno, mas com a família dele, porque, claro, em todas as etapas a família é importante, mas na etapa da alfabetização, eu acho que sem um vínculo do professor com a família, a aprendizagem é muito mais complicada do que a gente podendo estar juntos compartilhando essa tarefa, né, de alfabetizar. Com certeza. Evandra, eu vou fazer uma proposta para os participantes, nós estamos com 52 na nossa sala, nós chegamos a 70, parabéns, né? Realmente é uma roda de conversa que, como eu falei para ti, o assunto, ele é fundamental para quem trabalha em sala de aula, né? Independente do nível, seja da creche, seja ao ensino superior, ele é fundamental na nossa sociedade. Então, eu vou fazer uma proposta para quem ainda está na sala, de todo mundo abrir o vídeo, para a gente fazer uma foto da roda de conversa da Evandra, para depois a gente postar na página do evento, né? Vocês topam, colegas? Né? Quem quiser abrir o vídeo, então todo mundo abre, que daí vai dar uma tela bem grande aqui, e eu vou fazer daí uma foto para a gente mostrar na página do evento. Olha, pipocou um monte de gente linda aqui. Muito obrigada a todas pela participação e pela compreensão, né, da nossa regra, que não podia abrir os vídeos, né? Muito obrigada, pessoal, de coração mesmo, viu, pela participação de vocês. Eu vou dar, então, vou fazer 2 fotos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sorria! Tem uma bem no cantinho que tá bem escurinha ali, a de Norá. Não tem como ficar mais nos... Aí! Agora apareceu a de Norá. 1, 2, 3. Vou fazer mais uma, peraí. Já vou colocar no grupo. Certo. De novo. 20. Outra. Deu. Muito obrigada a todas as participantes. Agradeço imensamente a Evandra, né, pelo relato que ela trouxe para nós na tarde de hoje, né? Uma coisa bem pessoal dela com os alunos e que, de certa forma, nos ajudou como professoras, né? Que estamos preocupadas como vai ser esse retorno, né, e também estamos precisando de ideias, né, do que nós vamos fazer neste retorno. Evandra, muito obrigada pela sua coragem, muito obrigada pela sua dedicação, tá? E muito obrigada por estar conosco nessa tarde, né? Estamos esperando a neve até aqui em Novo Hamburgo, então tá friozinho, cada um na sua casa e cada um prestando atenção em assuntos tão importantes para a nossa formação profissional e humana, né? Não sei se você quer nos dizer umas palavrinhas, né? Quero sim. Eu quero agradecer a oportunidade. Quero dizer que foi um prazer trabalhar contigo, Tati, mesmo que a gente não se conhecesse antes, né? Quero agradecer minha irmã, Sandra, pelo desafio lançado. Quero dizer que eu admiro ela muito como pessoa e como profissional também. E quero dizer para vocês que se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do projeto, eu coloquei o meu e-mail ali no chat, só dá uma olhadinha ali. E me coloco à disposição se vocês precisarem de qualquer outra informação, e que eu estou muito feliz e agradecer a todos que me acompanharam aqui. Muito bem. Pessoal, vamos abrir a câmera de novo? Que eu consegui fazer vai aparecer mais gente aqui na câmera. Vocês querem abrir? Vocês, se puderem abrir, né? Agora ficou até maior. É que eu ainda não estou muito acostumada com esses recursos. Essa minha semana de treinamento está sendo uma semana intensa, mas aos poucos eu vou aprendendo. Vamos lá. 1, 2. Acho que a Adriana mexeu ali na hora que ela está com o Henrique. Vou tirar outra para aparecer o Henrique. Ficou mexido. Agora vamos lá. Não mexe, Henrique. Deu.
Pessoal, muito obrigada pela participação de todas. Muito obrigada, Evandro. Também foi um prazer trabalhar contigo. Né? A gente foi se comunicando só pelo WhatsApp. Quando a Adriana não, eu li o nome da Adriana. Quando a Evandra foi me dizendo o currículo dela, eu disse, nossa, quanta experiência em alfabetização, né? Foram 7 anos na educação especial, especificamente depois em sala de aula com alfabetização. Eu sempre digo que a alfabetização é um dom, né? É algo assim que requer muito estudo, né? A gente não para nunca, né? E requer muito carinho a cada momento que a gente tem com a criança. Então, meus parabéns, Evandro, teu trabalho é muito legal, muito significativo, e eu espero que a gente se reencontre de novo, né, se não for numa roda de conversa, que seja numa sessão temática, que seja numa mesa, né, porque realmente tu tem muita experiência para compartilhar conosco, né, tanto de sala de aula, quanto de formação de professores, que tu já me deu uma palhinha que tu tem experiência de formação de professores, né, e estamos precisando de ajuda, viu? Esteja atenta aí nos eventos que os polos estão organizando. O nosso polo aqui de Novo Hamburgo também vai organizar um evento, vou te mandar um convite também, né? Vai sair esse ano ainda, e também vai ser todo na modalidade online, viu? Todo mundo pode participar. Tá bem, vou esperar, será um orgulho. Tá bom, então todas já sintam-se também convidadas, né? Nós estamos pensando esse evento ainda, mas estejam todas convidadas. Será um evento também todo online, vai ter apresentação de trabalhos, vai ter relatos de experiência, né? E contamos com a participação dos trabalhos de vocês. E já estou indicando para a Evandra, viu, Evandra? Esteja presente com toda essa tua experiência, tá bem? Vou estar sim, com certeza. Então tá, pessoal, um abraço bem carinhoso, cuidem-se e não esqueçam de assinar a lista de presença do evento na página, tá? Ela já está disponível, é só clicar lá e assinar, então, tá bom? Um abraço a todas, fiquem bem e até a próxima. Um abraço, Evandra.